Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do CT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Boa tarde, jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Não tem como dar uma boa tarde sem essa empolgação do Paulinho, né? Hoje é segunda-feira. Pois é, melhor dia da semana, né? Hoje começa tudo de novo, não é? É uma tranquilidade. Quer dizer, de primeira já é segunda, não é? É verdade. Agora, tem um detalhe, Shirley, que há muitos anos aqui no Brasil dizia o seguinte, quando tinha uma infestação de saúvas na plantação, na lavoura, e diziam o seguinte: ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Não sei o que deram para as formigas naquela época, mas hoje, se não acabarem com os feriados vão acabar com o capital brasileiro, viu, Shirley? Eu sou a favor do feriado, mas desde que tenha uma moderação, né? Tem muito feriado, Shirley. Mas será que a população entende qual que é o impacto de um feriado, por exemplo? Não tem, não existe, né? Para a maioria das pessoas, feriado significa uma viagem, um descanso, né? Exatamente. Uma reunião com a família. Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser discutido com a sociedade, né? Ela não sabe o quanto isso impacta na economia, né? É verdade. Olha, Shirley, o programa de hoje não é feriado, não vamos falar sobre isso, porque já falamos, mas vamos falar sobre a redução da maioridade penal, que para muita gente segue na contramão mundial, porque enquanto o Brasil discute reduzir a idade penal, outros países como Japão e Inglaterra estão debatendo aumentar a maioridade penal. Você acredita nisso? Olha, acredito, Paulinho. Para minha surpresa, e fizeram uma pesquisa em São Paulo, na capital, 93% das pessoas acha que deve baixar. A baixar para 16 anos. Isso, na capital. Aham. E se for falar em Brasil, 90%. Então, quer dizer, é um percentual significativo. Então, as pessoas querem baixar a maioridade penal. Agora, olha, no Japão e na Inglaterra, discute-se exatamente o contrário. Aumentar a maioridade penal para resolver esse problema aí. O nosso entrevistado de hoje é um cientista político, é o Franklin Fuad Abbas Maciel. Ele está conosco hoje e vamos discutir com você, com os convidados, em especial com o Franklin, a questão da maioridade penal. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, ouvintes da Rádio CT. Franklin, enquanto no Brasil se discute a maioridade penal, Japão e Inglaterra estão tentando debater aí a questão de aumentar a maioridade penal. O que você acha disso?
Bem, na verdade esse debate todo ele é muito baseado em dar respostas a clamores populares sem pensar-se na efetividade dos resultados, né? A gente tem hoje mais de 57 países que adotam uma idade a partir de 12 a 16 anos, né? E isso não refletiu estatisticamente em bons resultados na redução da criminalidade. Então, ela tem um caráter mais simbólico do que, na verdade, de solução do problema. E é muito fácil comprovar isso, inclusive, né? A questão é apenas simbólico. Para você ter uma ideia, os menores de idade nessa faixa entre 16 e 18 anos, hoje eles correspondem a menos de 1% dos crimes praticados. São praticados por essas pessoas, né? Além disso, dos crimes realmente hediondos, que seriam os alvos dessa demanda popular, né? Eles correspondem a menos de 10% disso, ou seja, a cada 1.000 crimes realizados no país, um é realizado por um menor. A cada 1.000? Cada 1.000. Tem até na pesquisa aí nas perguntas. Isso ou seja, não vai solucionar o problema. E se os problemas fossem solucionados tão somente assim, os nossos presídios estariam cada vez mais superlotados, em especial no estado de São Paulo, que tem uma população carcerária de quase 300 mil detentos. Tem uns dados da Unicef aqui. Dos crimes no Brasil, apenas 1% são praticados por jovens entre 16 e 17 anos. Ou seja, cerca de 500 por ano. Estaria a mídia dando mais holofote a estes casos com o objetivo de causar uma demanda nas pessoas? Ou seja, a população pode concluir que a solução é criar leis mais rígidas de punição contra o jovem? Uma pergunta, prof. Na verdade existem casos e casos, né? Acho que a sociedade ela precisa parar com essa medida de extremos e encontrar solução para casos específicos. Lógico que assim, o país tem regras muito claras para a punição de menores a partir dos 12 anos de idade. Tá? E o Estatuto da Criança e do Adolescente que comprova isso, inclusive com penas de detenção, né? Que são as internações. O que talvez precise ser reavaliado nesses casos de crimes hediondos, crimes de atentado direto à vida, de ter uma extensão e um acompanhamento mais adequado, maior. A mídia está colocando um foco muito forte nisso, né, na questão da maioridade penal. A gente vê que quando ocorre um problema aí com um menor delinquente, são passadas repetidas vezes e vai os programas policiais. Há um interesse por trás disso, de se desviar a atenção, Franklin? Bem, Paulo, existe na verdade uma indústria da segurança que atua fortemente no país e que tem seus interesses. Então, se não existisse um clima de insegurança por parte da população, boa parte dessa indústria não se justificaria, né? Quantas e quantas empresas de segurança privada, condomínios, a própria construção civil está muito vinculada a essa questão da segurança. Pessoal que vende equipamentos de vigilância e outros, e isso gera muito dinheiro, né? São bilhões e bilhões de reais por ano que são investidos para criar essa sensação de segurança. Seguros, inclusive, né? Prender pessoas, por exemplo, não dá lucro não, né? Não, quer dizer, dá prejuízo, né? Eu digo assim, porque é destinado um certo valor para os presídios, só que na realidade aquele valor deve desviar no caminho, né? Porque o que você se vê no sistema penitenciário é um horror, né? O custo em si de um preso é muito alto para a sociedade, né? Na verdade, não sairia muito mais barato custear famílias para que tenham uma estrutura mais adequada, mas a violência também não está vinculada necessariamente à desigualdade social, né? Franklin, eu citei o Japão, porque lá, por exemplo, Shirley e Franklin, que classifica a delinquência juvenil a partir dos 14 anos, o Japão elevou a maioridade penal para 21 anos de idade. Um movimento semelhante, 21, era 14, foi para 21. O movimento semelhante está sendo debatido na Inglaterra, onde a responsabilidade começa aos 10 anos de idade. A prisão é admitida aos 15 anos, mas a idade legal do adulto só é alcançada aos 21 anos. Entre os ingleses, o debate atual busca aumentar
a faixa etária inicial? Bem, na verdade, Paulinho, na verdade são questões culturais diferentes, né? A cultura japonesa tanto que os índices lá são bem mais baixos que daqui, né? O nosso grande problema maior é mais cultural do que necessariamente... Verdade, não tem nada a ver o Japão com o Brasil. Né? E sistêmico, porque o que acontece? À medida que a sociedade vai se adaptando ao sistema, no caso o capitalismo, né? Ela vai se rearranjando dentro dos espaços físicos. A gente vê, por exemplo, que você vê o número de verticalizações que ocorrem dentro de uma cidade como São José ou grandes cidades, e muito em conta de atender as necessidades do mercado, né? Também as famílias mudaram suas estruturas para atender essa realidade de mercado. Se você pegasse há 30 anos atrás, a família era mais nuclear, com papéis mais definidos, onde pai exercia papel de pai, mãe um papel muito claro e os filhos também. Para vocês terem uma ideia em relação a estudos de menores de idade, 2 em cada 3 adolescentes que estão na Fundação Casa, eles não, se você pegarem o histórico familiar deles, vêm de lares que não possuíram uma figura paterna de referência, uma figura masculina de referência, ou seja, eram lares criados tão somente pelas mães, né? Uhum. Isso não é uma coisa fortuita, tem um porquê atrás disso. Porque na construção da personalidade de um indivíduo, de uma criança, é importante esses 2 polos de criação. O problema é que, para atender as necessidades do sistema, a mãe teve que sair muito cedo de casa, os filhos são criados por creches e acaba não tendo enraizamento social, ele não tem muita referência, ele não sabe o que é pai, o que é mãe, os pais, porque se ausentam muito da criação, também tendem, quando estão na presença dos filhos, a quererem, entre aspas, subornar esse filho, né? Comprando o filho, o afeto do filho com agrados, e isso só vai criando um tipo de sociedade de crianças mais agressivas. Quer dizer, a configuração mudou da família. As mulheres estão saindo cada vez mais cedo para ir trabalhar, para sustentar os filhos, porque a família, ela quebrou a família, porque ou o marido foi embora, ou morreu assassinado, ou então não está trabalhando. Eu não diria que quebrou a família, ela mudou o seu modus operandi. O problema é que mudou, mas não houve tempo hábil de se reorganizar isso, né? E independente disso, de ser um pai ou um tio, é importante na criação de qualquer cidadão um referencial feminino e um referencial masculino, porque dão dimensões diferentes da realidade. Entre elas, a dimensão da autoridade. Muitas dessas crianças não conhecem limites da autoridade. E é por isso que, na adolescência, que já é uma fase de testar limites, elas acabam avançando. Por quê? Porque elas também são estimuladas a um sistema que estimula o ganho fácil a qualquer custo. Não existem uma identificação de valores, né? Agora, por que 18 anos se... nessa análise da própria ONU, a análise da maioridade penal do mundo colocou a idade de 18 anos como uma praticada, né, por grande parte das nações. Uma pesquisa que mostrou, a pesquisa realizada pela ONU, diz que a regra é o seguinte: tem que ser 18 anos em países aqui no Mercosul, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Da Europa, entre eles a França, Honduras e Noruega. É tudo 18 anos. O que tem o 18 anos? Na verdade, isso é um lastro simbólico, né? Porque 18 anos, o 18 e o 21, eles são baseados em lastros biológicos, né? De estudos anteriores, de 1900, qualquer coisa. Aí determinaram 18. E aí determinou-se 18, mas é da mesma maneira que a escola, e que tem uma influência muito grande, ela tem aquele desenho muito militar que vem da Prússia, né? Da Prússia do século XVIII ainda, que é todo mundo enfileirado, todo mundo sentadinho e uma pessoa passando regras na frente, que é um modelo de escola que já não funciona há pelo menos uns 30 anos e mesmo assim a gente insiste. Insiste sem saber por quê, não sabe a fundamentação daquilo. Esse modelo de escola foi criado para conter revoluções na Europa, né? Então, assim, na época da Revolução Francesa e outras coisas. Teve a Revolução Francesa e a Prússia, a antiga Rússia. Uhum.
ela, para tentar evitar que fosse contaminada por essas revoluções, criou esse modelo de escola para domesticar as pessoas. Tornar as pessoas mais mansas. Bom, então tá. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já, o Franklin, para continuar nesse debate sobre a maioridade penal, redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos, cuja admissibilidade foi aprovada na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, que colocaria o Brasil aí nessa contramão daquilo que é praticado no mundo, mas é questão cultural também. O Franklin Fuad Abbas Maciel e o Clique Jornal volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, cientista político discutindo um dos assuntos muito importantes no dia de hoje, assunto que deve ser discutido por toda a sociedade, que é a maioridade penal. O placar da votação na Câmara, na CCJ, foi de 42 deputados favoráveis à PEC e 17 contrários. O texto permite que jovens com idade acima de 16 anos que cometeram crimes possam ser condenados a cumprir pena numa prisão comum. Hoje, qualquer menor de 18 anos que comete algum crime, ele é submetido no máximo à internação em estabelecimento educacional. O Franklin, uma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que você já falou no começo que 83% da população quer que baixe a maioridade penal para 16 anos. A gente pode afirmar que prender seria tratar o efeito e não a causa, e as pessoas estão clamando por justiça ou clamando por vingança, Franklin? O que você acha? Na verdade, os resultados eleitorais das últimas eleições, com a bancada da bala
assumindo grandes proporções, né, dentro do Congresso, demonstra que existe uma tendência conservadora muito forte dentro da sociedade brasileira, né? E só que isso é muito baseado mais em mitos do que em fundamentos, né? Por exemplo, existe um mito de que todo o ECA ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é para criar salvo-condutos, né? Uhum. Passar a mão na cabeça. Exatamente, como se ele criasse só direitos e não deveres, né? E assim como qualquer defesa de direitos humanos fosse defesas inalienáveis de pessoas que cometeram atos ilícitos. E não é bem isso, né? Basicamente, o que a gente vive é uma guerra de ideologias, né? Onde de um lado defende-se o valor da vida e do outro lado defende-se o valor do patrimônio, né? Sendo que a legislação e a ideologia em pró patrimônio supera em muito a defesa da vida, apesar de no discurso todo mundo defender a vida, que a vida é o bem máximo, mas na prática as pessoas defendem o patrimônio. Eu vou dar um exemplo. Um jovem que roube um carro, a polícia sai atrás dele, as pessoas falam que tem que dar um tiro e matar o cara, né? A sociedade defende a morte, ou seja, a vida dele vale menos que o carro que ele furtou. Então, assim, a gente tem um discurso, não diria nem hipócrita, mas a gente não para raciocinar sobre os valores que está professando. Por quê? Porque a gente defende esses valores por eles serem repetidos dioturnamente como um mantra na cabeça. Você liga a televisão de manhã, liga o rádio, internet e outras, esses valores são referendados o tempo todo, os valores do patrimônio. Tanto é prova disso que poucos anos atrás, a gente teve a questão do Pinheirinho, né? Aqui em São José dos Campos. E dividiu a cidade, né? Por quê? Porque era uma defesa do patrimônio. Assim, as pessoas invadiram um terreno que não era delas, né? E aí as pessoas achavam o seguinte, não, invadiu, tem que ser tratado desse jeito. Agora, não olharam o social. Sim, e o lado mais irônico dessa história é que os maiores defensores do patrimônio são aqueles que nunca terão acesso ao patrimônio real. Aquele que ele acha que ele tem a casa dele, mas a casa vai estar alienada por 30, 40 anos a um banco. Ou seja, ela é do banco, ele vai gastar 30 anos da atividade dele para pagar esse banco, pagar essa espécie de aluguel e no final ficar com o resíduo que é uma casa velha. E dá lucro para quem vendeu e lucro para o banco, né? Exatamente, todo mundo ganha, menos o defensor do patrimônio. Que interessante. Olha, você citou a bancada da bala, lembrando ao internauta que a bancada da bala na Câmara era reforçada nessa legislatura, o que domina a Comissão de Segurança Pública, não é? São ex-delegados, ex-deputados, ex-bombeiros que foram eleitos deputados federais. Exatamente, que são boa parte deles financiados pelo mercado da segurança. Se você olhar quem é que custeou as campanhas eleitorais dessas pessoas, donos de empresas de segurança. O Franklin, segundo o Unicef, dos crimes no Brasil, que você citou no começo desse nosso bate-papo, apenas 1% são praticados por jovens entre 16 e 17 anos, ou seja, cerca de 500 crimes cometidos por ano. Estaria a mídia dando mais holofote a esses casos com o objetivo de causar assim uma demanda nas pessoas, ou seja, a população concluir que a solução é criar leis mais rígidas de punição contra o jovem? Bem, na verdade o que acontece, Paulinho, é em tese isso, né? Infelizmente não só a mídia como um todo, não só no Brasil, como no mundo como um todo, ela costuma transformar exceções em regra e regras em exceção, né? Então ela destaca, por exemplo, um crime bárbaro cometido por um adolescente, como se aquilo fosse um fato corriqueiro. Todo adolescente tende a praticar aqueles crimes, né? E cria essa ideia, as pessoas já têm um sentimento de insegurança arraigado dentro de si, tem um ódio irrestrito que vem de uma pressão contínua por resultados que ninguém aguenta, que o sistema que a gente vive cobrando, nunca está bom, você sempre tem que ter mais e mais e mais, né? E as pessoas não suportam isso, e para sair dessa pressão elas recorrem a guetos culturais.
Por exemplo, o que acontece agora com os menores nada mais é do que uma coisa que acontecia 4.000 anos atrás lá com os judeus, que são os bodes expiatórios. Então escolhe-se o bode expiatório da vez, é o menor de idade. Então o menor de idade é o responsável por todas as mazelas do mundo. Então a sociedade culpabiliza esse jovem e ela se sente confortável que ela tomou uma atitude. Mas isso na prática não resolve, né? Aliás, muito se fala também que parte da criminalidade vinha da falta de condições sociais mínimas das pessoas. Então ela não tinha condição social nenhuma, socioeconômica nenhuma, e por isso ela roubava. Ora, o estado onde tem a maior demanda de crimes, crimes violentos, é o estado de São Paulo, que é onde a carência econômica é menor que nos demais estados. Quer dizer, é um estado rico. Então não se justifica. E a demanda é maior. Agora, na Câmara dos Deputados, por exemplo, para avançar essa proposta dessa PEC, dessa proposta aí da maioridade, ela precisa passar pela análise de uma comissão especial de deputados. Os deputados estão preparados para essa análise, já que tem a bancada da bala e tem o pessoal que foi eleito com a questão da segurança, que patrocinou a sua campanha? Então, na verdade, quando a gente fala de políticos, né, o que eles são? São representantes do povo, né? Eles nada mais representam, eles são o símbolo daquele sentimento que está aflorando na sociedade naquele momento. Como a gente está vivendo um momento conservador da sociedade, por que disso? Porque houve um ápice econômico nos últimos 10 anos e as pessoas esqueceram como a vida era mais difícil há 10 anos atrás. E à medida que elas têm novos confortos, elas têm novas exigências, novas demandas. E quando essas demandas não são atendidas, elas procuram responsabilizar os demais. E o que a gente está vendo é uma sociedade incapaz de se autoanalisar e que quer culpabilizar um setor pelos seus problemas. Mas os problemas da violência não serão resolvidos com redução ou aumento da maioridade penal. Tanto que hoje o Brasil tem a terceira maior população penitenciária do mundo, carcerária, né? E não é o menor. Não, é o terceiro maior e tem tem mais de 700 mil presos, né? E quais as soluções para isso? A maioria que está presa ali é maior de idade. O fato deles não estarem, entre aspas, beneficiados, acobertados pela legislação para cometer crimes, não os inibiu de cometer crimes. Continua do mesmo jeito. Exatamente. Ô Frank, pensando assim na Idade Média, como que eles puniam, né? Eles despedaçavam as pessoas, colocavam cabeça na ponta de lança e o público aplaudia e via aquilo como um show. Aí mudou, agora são os presídios. Você acha que esse presídio, esse modelo que eles criaram, cura? A intenção do presídio ela é mais simbólica do que de resultados, né? Ela é uma instituição que ela tem por objetivo criar um símbolo para os demais, falar, olha, se você cometer um ato falho, você incorre no risco de ser punido severamente pelo que você fez. Lógico que a gente vive numa sociedade dicotômica, né? Que ela é hipócrita porque oficialmente só é punido quem não tem recursos econômicos, né? Quem tem recursos econômicos, raramente ele pode se valer das várias esferas governamentais, né? Nos trânsitos em julgado, ele leva 20, 30 anos para ser condenado. Ele entra com um recurso sobre o outro e a menos que haja um apelo social muito forte, ele raramente é punido. A gente vê, por exemplo, casos e mais casos de crianças na periferia sendo executadas, tanto por policiais quanto por pais e outros. E isso só vira estatística. Mas quando um garoto, filho de uma família de classe média, sofre esse tipo de abuso, vira o caso Nardoni para o país para discutir isso. Ou seja, o efeito econômico sobrepõe ao ato em si. Eu tenho até dados disso que ele falou, aproveitando. Sim. Jovens foram vítimas de 30 mil assassinatos em 2012. No total de mortes, 77% eram negros, o que denuncia um genocídio silenciado de jovens negros, afirma Attila Roque, da Anistia Internacional. Matou-se mais no Brasil do que em 12 maiores zonas de guerra do mundo. Os dados são da Anistia também.
E no Brasil, levam conta que isso aí foi num período entre 2004 e 2007, quando 192 mil brasileiros foram mortos, contra 170 mil espalhados em países como Iraque, Sudão, Afeganistão. Ou seja, e o detalhe que o culpado vai ser o jovem negro daqui para frente. Mas você responde daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, o cientista político Franklin Maciel, aqui no Jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, discutindo aí o fim da maioridade penal. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. A rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Diretor de Comunicação, engenheiro Gino Genaro, e o presidente Ivanil Elisiário. Quero registrar aqui, por todo o Brasil, a nossa audiência nos departamentos do INPE, e o DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve nesse momento, ouvindo essa conversa aqui com o Franklin Maciel, CTI de Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, o CPTEC, que é lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também na unidade regional do INPE, no Centro-Oeste brasileiro, lá em Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo falar aqui desse bate-papo sobre a maioridade penal que já está na Câmara. O Franklin Fuad Abbas Maciel. Se aprovada na comissão essa PEC da maioridade penal, essa proposta ela vai para plenário, onde são exigidos 308 votos. Do total de 513 deputados, tem que ter 308 para aprovação em 2 votações. Depois, essa proposta ela precisa passar pela CCJ, que é do Senado, e mais 2 votações no plenário, onde são exigidos 49 votos dos 81 senadores. 2/3 na primeira casa e 2/3 de novo. 2/3. 3/5. E 3/5 nesse caso. Agora, tá, Shirley e Franklin, mas qual é a importância que está se dando ao jovem brasileiro que está aí, por exemplo, nesse momento,
o estado de São Paulo, depois do Paraná, os professores estão em greve por melhores salários. A gente vê que enquanto se quer imputar ao jovem uma maioridade penal para que ele possa responder por crimes, de repente a própria sociedade, o próprio governo não dá um salário para o professor que precisa fazer greve e deixa exatamente esse jovem fora da sala de aula. Bem, Paulinho, na verdade, aí o que eu vou falar é um pouco polêmico, né? Mas o principal problema da educação, não só aqui no Brasil, como no mundo, não é o salário do professor, apesar de ser um problema, né? Mas é o modelo educacional ultrapassado que se utiliza, né? Porque os professores estão num modelo que não é adequado para o tipo de sociedade que a gente vive. É um modelo militarizado, centralizado, onde não se estimula o pensamento crítico, onde tenta se impor aos alunos uma dinâmica e verdades que eles conseguem contestar com muita facilidade. Por isso, o desinteresse cada vez maior da escola, né? Por isso que os alunos não têm interesse. Ele liga um tablet, liga um computador, ele tem acesso a informação muito mais dinâmica. E hoje a gente precisaria ter uma escola que promovesse a capacidade de construção do pensamento, né? Interação, uma escola que fosse mais coletiva. Eu dei aqui em São José mais de 500 palestras, principalmente sobre questão de drogas em São José, né? E uma coisa que eu observava que acontecia em quase todas as salas de aula é a dificuldade de reconhecer nos coleguinhas do lado um parceiro, né? Identificar um parceiro. As crianças são estimuladas pelo sistema que a gente vive a ver nas pessoas que convivem com ela rivais, pessoas que no futuro vão disputar o mesmo quinhão que ela e ela tem que superá-lo de alguma maneira. Outra forma é essa questão das provas, como elas se dão, né? Que criam muito estresse por valores que são facilmente contestáveis. Você pode pegar qualquer pessoa que passou pelos bancos das escolas e lembrar a pressão que era para aprender, para fazer uma decoreba de uma prova e ver o que ela lembra daquela prova que ela se esforçar. Nada. Eu decorei a tabela periódica inteira. E sabe como que eu uso? Nunca usou. Nunca usei. Então, assim, cria-se assim, necessidades desnecessárias, um desgaste e também uma meritocracia falsa, onde o que vale é o resultado final e não as formas de conseguir. Então, se ele colou para conseguir, se ele passou por cima de outro colega para conseguir, não importa. E você constrói uma sociedade baseada em cima da pressão, em cima do logro, em cima da mentira. O que você vai ter? Gente frustrada no futuro que potencializa resultados que não acontecem. Tem muitos bons advogados que são apenas bacharéis porque não passaram no exame da ordem. E tem péssimos advogados cometendo injustiças que foram muito bem avaliados e são doutores. Sim, porque na verdade o conceito moral em si não é levado em consideração. E grande parte do problema de aumento da criminalidade que a gente vive não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, vem por essa supressão de valores morais em detrimento de valores capitalistas. Ou seja, o que impede uma pessoa de cometer um crime, né? Não é só a lei. A lei por si só não pune, mas um conceito moral de que aquilo é errado. É onde ele constrói isso? Desde o berço, desde a família. Uma vez que a família não está presente para construir, olha, não roube, não agrida as outras pessoas, não pegue o lápis do teu coleguinha, conviva com a dificuldade, o que ele tende? Ele tende a se tornar um antissocial, um indivíduo deformado em seu caráter. E aí ele cresce e vai ter essas dificuldades todas em lidar com as frustrações que a vida o coloca. E aí ele vai procurar o caminho mais fácil, porque a escola ensinou para ele que o importante é o caminho mais fácil. O importante é apresentar resultados, não a forma como se chegou naqueles resultados. Ô Franklin, o brasileiro adora pesquisa. E eu noto aqui que tem mais uma pesquisa, e de acordo com essa pesquisa realizadas aqui no Brasil, a reincidência nos presídios é de 70% e nas medidas socioeducativas de menores é de 20%. Então, nós temos com isso a 4ª população carcerária do mundo. Você falou, terceira é a 4ª. A gente perde para os Estados Unidos, que tem mais gente presa e tem gente que adora ir para os Estados Unidos. Estados Unidos que é isso. Lá tem mais que no Brasil.
A China, não é que o pessoal quer, não, tem que ser lá na China, é a segunda, a Rússia é a terceira. Quer dizer, países piores que o Brasil. Então, por que a população não se levanta, por exemplo, Franklin, para exigir do Estado um sistema prisional mais eficaz, ao invés de criar condições para que vire assim uma escola do crime? Porque ela inicialmente teria que propor um modelo novo, e as pessoas querem cobrar dos outros soluções, não querem pensar juntos soluções, né? E não querem também abrir mão dos caminhos fáceis do senso comum de culpabilizar as pessoas, né? Então, assim, você não venceu na vida porque você não tomou as atitudes que eu tomei, né? Todo mundo que venceu na vida acha que é um herói por si só. Não consegue entender que houveram diversas condições que facilitaram ou não aquele caminho, e que nem todos têm a mesma predisposição por pagar aqueles preços, né? Então, a falta de respeito, de identificação com o outro e de querer assumir responsabilidades sociais num processo educacional que prioriza o individualismo extremado, faz com que a gente tenha essa violência e essa incapacidade da sociedade como um todo de assumir suas responsabilidades. Então é mais fácil culpar os políticos, né? Então você cria uma classe, que é uma classe que na verdade ela é sumamente importante. Eu acho que os políticos são muito importantes para a sociedade, porque se a gente tivesse uma sociedade só de técnicos, a gente sabe que essas pessoas têm dificuldade, não de um modo generalizado, mas muitas vezes dificuldade de negociação, de diálogos, né? E quando a gente fala em ideologias, que na verdade disputam-se ideias, sempre existem contrapontos. Tem um modelo de sistema prisional que eu acredito, tem o seu, tem o da Shirley, tem o lado do Bolsonaro, e a gente tem que achar um modelo comum. Então, mas eu sabe o que eu sinto nas pessoas? Que elas não querem discutir o sistema prisional. A gente fala que está superlotado, que está precário, que você entra, fica doente, lá é a escola de marginais. No fim das contas, a pessoa pensa assim, bem feito, é vagabundo, tem que ficar lá e sofrer mesmo. E olha que tá bom demais, que a gente está pagando para ele ficar lá ainda. Então, a sociedade, ela se exime nessa discussão, porque para ela é ótimo que ele sofra, que ele sofra tudo que tem lá mesmo, ou pior. Sim, é que na verdade é aquele negócio. O que incomoda, por exemplo, de haver mendigos numa cidade? É muito feio. O que incomoda, de fato, na grande maioria das pessoas? Ela mendigo... perceber que a sociedade não é perfeita. Perceber que aquele modelo de mundo que aparentemente atende às expectativas dela, não atende a de todos. Então, o que é mais interessante? Resolver a vida daquele mendigo, que vai levar uma demanda muito grande, e muitas vezes vai ser um esforço, até pelo nível de exposição, o tempo que ele ficou inútil, né? Ou simplesmente isolá-lo para que eu não tenha que olhar para saber que ele existe, né? Que dá um sentimento de culpa, né? O Siddhartha Gautama, o Buda, né? Quando ele nasceu, identificaram que ele seria um grande rei ou um grande místico, né? Um grande líder espiritual. Daí o pai dele resolveu isolar ele do mundo. Então ele passou até os 18, 30 anos, eu não me lembro exatamente a data, sendo preservado de ver as mazelas do mundo, a doença, a morte, a velhice, né? Mas um dia ele saiu e identificou que essas coisas existem. Você querer fingir que essas coisas não existem não faz com que elas desapareçam, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de coragem enquanto sociedade para enfrentar que essas mazelas existem, até para a gente chegar num consenso e criar uma sociedade mais igualitária, que no discurso é uma coisa muito bonita, mas na prática não funciona. Bom, maioridade penal. Na Câmara dos Deputados, lá já está a discussão. A liderança do governo se manifestou contra, do governo do PT, se manifestou contra essa proposta de emenda constitucional, que é essa PEC, mas boa parte dos deputados de partidos formalmente aliados ao governo ao Planalto votaram a favor. Para você ter uma ideia, os líderes do PRB, que é da Igreja Universal, PSD, que é do Kassab, PR, que era do BOI aqui do interior de São Paulo, por exemplo, orientaram os deputados a votarem a favor da PEC. Na oposição, pediram votos pela admissibilidade da proposta os líderes do PSDB, DEM, Solidariedade, PDT e PROS.
e liberaram a bancada para fazer o que eles quiserem. Agora, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PPS e o PSB votaram contra. Vai chegar um consenso isso aí? Na verdade, não se busca um consenso nisso, né? Busca-se um desgaste de imagem de um governo, né? Da mesma maneira que em 2010 a presidente da República, né? Então, candidata quase perdeu uma eleição pelo tema do aborto, que por mais que seja um tema importante, não é um tema fundamental para um país, né? Agora também tenta-se um tema que não é tão fundamental para o país, que é a redução da maioridade penal, para colocar um governo que tem uma característica mais social, de cunho social, na parede, para jogar a sociedade contra, né? Então ele tem mais eu diria assim que tem mais um interesse de que a lei, não que ela seja, essa PEC, ela seja votada, mas que ela se estique por uns 30, 40 anos, né? Para que ela possa oferecer todo o desgaste possível para quem defende valores de direitos humanos, do que necessariamente porque elas votem. A partir do momento que ela votar, é colocado em prática e acabou. E aí o discurso, ele morre com os resultados, que vão parecer que serão pífios. Aí você começa a ter todo um discurso de voltar como era antes. Muito bem. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, então, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. E essa é a discussão aqui com o cientista político, o Franklin Fuad Abbas Maciel. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para o fechamento dessa questão e quisera Deus que tenha flexibilidade no Congresso Nacional e a sociedade para a gente discutir temas tão importantes, mas que as crianças continuem sendo os nossos meninos e as nossas meninas. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o último bloco. Que pena, dá para se discutir durante horas e horas a fio essa questão da maioridade penal, e inclusive com o cientista político Franklin Maciel, aqui de São José dos Campos. Agora, Franklin, o que a gente notou, e nós citamos bastante aqui as comissões de Constituição e Justiça da Câmara, que está discutindo a maioridade penal, mas na CCJ, 60% dos deputados a favor da redução da maioria penal, eles são investigados por crimes. Então, eles são investigados por crimes eleitorais, por corrupção, mas agora quem deve ser presa é a juventude brasileira? Bem, como eu te disse, a gente tem um grande problema da criminalidade no mundo ocidental. Eu falo isso porque não é só no Brasil. O Brasil é um reflexo porque faz parte desse modelo do Ocidente, né? É que as leis são feitas para quem não tem recursos financeiros. Aqueles que têm recursos financeiros, eles têm mecanismos de se livrar da lei. Vez ou outra acontece uma lava-jato da vida, que o cara passa uns 3 meses preso, depois de ter causado prejuízos que comprometeram a vida de milhões de pessoas, né? Porque por maior que seja um assassino, um serial killer, ele causou muito menos prejuízo à sociedade que qualquer um dos executivos da Petrobras, né? Ah, provavelmente. E assim, proporcionalmente as penas não são similares ao prejuízo, ao dano que essas pessoas causaram. Tá, deixa eu engatar já uma pergunta aqui para ele, que tem a ver com isso. Ó, o jovem que se envolve com o crime, ele acaba banalizando a própria vida, porque ele sabe que o risco que ele corre. Isso decorre da falta de expectativa de vida plena? Gostaria que você comentasse. Bem, na verdade existem várias razões que induzem o jovem a entrar pelo crime, né? Desde a dificuldade de encontrar seu espaço no mundo, ao assim querer deixar sua marca, né? Porque muito de querer deixar a marca, se ele não, você vê um jovem, por que um jovem picha um muro? Para mostrar que ele existe, para ele acreditar que ele está vivo, que ele faz diferença na sociedade onde ele está. Se ele não consegue isso de modo positivo, ele vai tentar de modo negativo, mas todo ser humano quer deixar sua marca no mundo, né? Como as oportunidades, elas são escassas no ambiente onde a gente vive, boa parte deles não se conformam, né? Uma coisa que eu sempre verifiquei dando palestras é que em qualquer universo de pessoas, você vai encontrar uma proporção mais ou menos similar, né? Que é uns 10% que você pode fazer qualquer coisa que eles serão lideranças negativas, né? Você pode atenuar isso daí. 10% que são resilientes, qualquer que seja a dificuldade na vida ele vai superar. E tem aqueles 80% que tendem a serem influenciados ou por um lado ou por outro. O que pensando assim, politicamente, socialmente, um governante tem que fazer? Criar mecanismos para que as pessoas se influenciem pelos resilientes, não pelo outro. Mas numa sociedade onde os valores não são muito claros, como a que a gente vive, né? Onde, por exemplo, prega-se que estude muito para você ser bem sucedido na vida. Daí você pega todos os grandes ricos do país, nenhum estudou. Não tem nenhum que é PhD em nada. Não sei se é esse o valor, né? Também, que deve que deve ser o ideal, né? Porque, na verdade, você mesmo ler, você mesmo interpretar as coisas. Então, acho que o invertido aí está, por exemplo, um jovem, ele ter como referência, por exemplo, ao invés de ser alguém, ser um cientista, seja lá o que for a profissão, ele queria ser um traficante, por exemplo, na comunidade dele, porque o traficante ele tem um status importante. Sim, ele quer ser um referencial. Triste, então, assim, esse é um referencial. Qual que é o referencial? Ele quer ser, entre aspas, um macho alfa, né? Pega e todas aí as meninas. O macho alfa, ele não vai conseguir sendo o carinha legal que, numa comunidade de periferia, põe um balaio de coxinha e sai vendendo de porta em porta. Ele já viu o pai dele fazendo isso aí, o avô fazendo, e eles estão morando num casebre até hoje, esperando na fila do Minha Casa Minha Vida, né? Ele já tem essa referência. Então, como que ele pula essas etapas? Ele muitas vezes acaba optando pelo caminho mais fácil. Vai pela facilidade. Vendendo drogas, né? Por exemplo, né, que está aí. Agora, muitos estudos no campo da criminologia e também das ciências sociais têm demonstrado que não há relação direta de causalidade entre a adoção de soluções punitivas e repressivas
e a diminuição dos índices de violência. 54 países que baixaram a idade penal não obtiveram baixa na violência. Nesse caso, o que a gente vai fazer aqui no Brasil? Bem, acho que o Platão costumava falar que existem duas maneiras de você convencer as pessoas, né? A menos eficiente é punindo elas. Daí você, pelo terror, você faz com que ela inibe elas, né? E tem uma outra que é o apreço à virtude. Nós teríamos que ter uma sociedade que valorizasse a virtude. Uma sociedade que definitivamente valorizasse as pessoas por serem honradas, por serem honestas. E a gente vive uma sociedade onde ser honesto é ser o bobo da turma, né? Ser o correto é ser o trouxa, o que vai ser passado para trás. Se esses valores não forem mudados, se o garoto que chega com um carrão, né, tipo assim, desfazendo de todo mundo, ele for mais valorizado que o garoto esforçado, responsável, que está estudando, criando, né, novas formas de pensamento, você não tem como ter uma sociedade diferente. Então a gente precisa o quê? Arraigar valores, né? Eu até dei um exemplo esses dias para uns funcionários nossos, e eu falava assim, para a gente ver como fica clara essa questão do patrimônio e da vida. Eu falei, imagina que tem 100 mil reais aqui em espécie em cima da mesa. Qual de vocês pega? Daí nenhum deles pegou. Eu falei, por que vocês não pegaram? Eu falei, porque não é meu. Quem disse que não é seu? Por quê? Porque os valores familiares deles, e que vem sendo trabalho do valor de propriedade, é muito forte neles. Agora, o mais irônico é que quem tem muito dinheiro na sociedade normalmente não pensa assim. Ele pega para ele. Na hora. Ele faz com que esses valores de respeito ao patrimônio sejam muito fortes naqueles que nunca vão ter acesso ao patrimônio, para que ele possa surrupiar tudo. Ele vai falar assim, se não é de ninguém, é meu. Exatamente. Ô Franklin, para a gente finalizar, dos países analisados pela ONU, a maioria desses países que adotam a maioridade dos 18 anos são recomendações internacionais que, olha, tem que ser 18 e tal. Reduzir a maioridade penal pode induzir uma outra faixa de idade abaixo para o crime, já que nós sabemos que os jovens entre 16 e 17 anos de idade, em grande parte eles são usados por aliciadores da maioridade penal, da idade. Você sabe qual que é a maior ironia dessa questão da redução da maioridade penal? É uma coisa que o pessoal que lida com estudos de criminologia chama de efeito bexiga, que é o que? Você reprime, igual você pega uma bexiga, você aperta o ar de um lado, ele vai para o outro, né? Você aperta da onde trai, ele volta para frente, que é a mesma coisa. Você reprime um tipo de crime, que é, sei lá, o sequestro. Os criminosos não vão parar, agora vão ser pessoas direitas, porque não dá para sequestrar mais. Ele vai começar a traficar. Reprime o tráfico, ele começa a matar. Hoje, boa parte dos adolescentes, né, esses jovens entre 16 e 18 anos, que são aliciados pelo crimes, eles fazem aqueles pequenos papéis dentro das quadrilhas. Vou dar um exemplo. Ele invade, antes de invadir a casa, é ele que pula o muro e vai lá ver se o ambiente é propício ao assalto. Uma vez que ele não vai poder mais, porque ele também é criminalizado, quem é que vai pular? O de 15. O adulto. Não, vai pular o adulto. O de 15 não vai ter perna para pular e voltar depois. Vai pular o adulto. Só que o adulto pula com um revólver no bolso. E ele pulando com um revólver no bolso, na hora que ele tiver uma contra-reação do lado com o morador da casa, ele muitas vezes executa as pessoas. Então, ironicamente, a gente pode vir a ter um aumento dos crimes hediondos a partir dessa mudança da lei. Em vez de reduzir, talvez você reduza as pequenas coisas de pequena monta, pequenos furtos, né? Mas o crime vai se deslocar para uma outra tipo de categoria mais violenta. Numa situação ou outra é ruim, né? Imagina um menino de 14, 15 anos praticando crime. É porque hoje a maioria é 16, 17 que 16, pratica 17. os crimes hediondos. Mas depois disso aí, Shirley e Frank, vamos discutir daí a pena de morte no Brasil. Quem é a favor, quem é contra? A pena de morte já existe no país, só não é institucionalizada, né? Os jovens são executados todos os dias no país. É verdade. Olha, nós estamos numa situação que, quer dizer, a sociedade está na hora de pensar. Os veículos de comunicação
tem que fazer debates como esse aqui na Rádio CT, nas rádios comunitárias do Brasil afora, começar a discutir. As pessoas têm que ter a responsabilidade de debater a questão e não deixar na mão do deputado ou dos pensadores. Todo mundo deve discutir não só a maioridade penal, mas discutir a questão da maioridade moral. Exatamente. Eu acho que a gente precisa agora, enquanto cidadãos, assumir as responsabilidades que nos cabem, né? E não, ainda mais num momento político interessante, onde há uma crise das instituições, isso significa que o cidadão tem que começar a se expor mais, não tão somente resguardado atrás de redes sociais, mas publicamente, se colocando no debate de ideias, e mais do que isso, agindo, né? Colocando possibilidades para que essas ideias se transformem em ações. O grande problema que eu estava comentando nos intervalos com vocês é que o meio acadêmico nosso, ele é muito teórico, ele não propõe coisas que podem ser aplicáveis na ação. A nossa intelectualidade se omite muito e ela acaba prejudicando o crescimento da sociedade. Porque se os intelectuais não pensam, quem vão pensar são os não intelectuais. E aí eles pensam com o fígado. Da mesma maneira que esses que acham que vão resolver as coisas se vingando de um pequeno percentual da sociedade, que são os jovens entre 16 e 18 anos. Franklin Fuad Abas Maciel, cientista político, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Agradeço mais uma vez, Paulinho e Shirley, o convite e espero que as nossas conversas tenham auxiliado para que as pessoas possam ter novos pontos de vista para debater qual o caminho que elas entendem como o mais adequado. Né? Muito obrigado. Vamos embora, Shirley? Vamos embora. Então, daqui para frente, discute-se maioridade moral. Que seria para todo mundo, não é? Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editorialista, nossa colega jornalista Shirley Marciano, nosso editor, o nosso diretor de comunicação Gino Genário e o presidente, o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.